E o povo aqui já tá doido por novidades, né? Todo mundo aqui já perguntando quando que abre a janela de transferências, cadê as movimentações da janela, que não tá aberta ainda, né, a janela. Mas a gente tem algumas novidades, né, não, Samuca? Zé Ivaldo ficando lá na Baixada para alegria de Neymar Júnior, né? Camisa da União neles. Exato. A gente tinha trazido a informação aí neste final de semana, né? Porque quando o Zé Ivaldo foi para o Santos, ele foi negociado com o Peixe. Na época, inclusive, era o Alexandre Matos, né? O diretor de futebol do Cruzeiro. E aí colocou uma meta de 60% dos jogos do Santos na temporada. Se ele participasse de 60%, o Santos seria obrigado a comprar o Zé Ivaldo. E aí a gente trouxe essa informação no final de semana e hoje eu conversei com uma pessoa ligada ao Santos e a história ela ganha um novo capítulo porque essa meta já foi batida. Ah, mas ele não participou ainda dos 60% dos jogos. E aí uma informação que altera esse cenário é que são jogos válidos, então o atleta precisava estar à disposição. Então, se ele teve algum problema muscular, alguma lesão neste meio aí, ele não estava disponível. Então, aquele jogo não conta. Ele ficar no banco, ele não ser relacionado, beleza. Agora teve essa questão, então ele já bateu essa meta e o Santos vai pagar US$ 1 milhão ao Cruzeiro para ficar com o Zé Ivaldo em definitivo. Lembrando que o Zé Ivaldo veio para o Cruzeiro na época, ele tinha assinado um pré-contrato, né? Ele deixa o Atlético Paranaense e ele participou de 2022, retorna para o Atlético Paranaense e no final de 23 ele retorna ao Cruzeiro em definitivo e agora vai em definitivo para o Santos. Então, o jogador aí não retorna à toca na próxima temporada e a história dele lá no Santos, né, ele começou bem, depois teve algum problema, parou de jogar e volta agora com o Vojvoda e sendo titular e o Santos, obviamente, aí é feliz, né, com o Zé Ivaldo e vai render essa grana aí, acho que é uma boa grana, né, US$ 1 milhão hoje aí, uns 6 milhões de reais pelo menos, né, nessa casa aí, que o Zé Ivaldo vai render ao Cruzeiro ficando em definitivo lá no Peixe. Essa matéria já está à disposição de vocês lá no Central da Toca. Você pode entrar centraldatoca.com.br e também pelo app, né? O app da Samuca TV tampou a Amanda aqui, mas é por um bom motivo, Amanda. Rapidinho, viu? Baixa lá o novo app da Samuca TV, só jogar o QR Code aqui para iPhone, para Android, para você conferir essa matéria lá, ver o Zé Ivaldo para alegria do Naná, né? Alegria do Nação de Idosos. O pessoal já tá até comentando aqui, ó, um salve pro Nação de Idosos, grande amigo do Samuca aí. Meus amigos, perguntar para vocês o que vocês acham dessa movimentação do Santos com o Zé Ivaldo ficando por lá. Eu acho que é um movimento interessante para o Cruzeiro e para o atleta. Não acho que seria um atleta aproveitado por aqui, né, caso não fosse adquirido pelo Santos. E aí o atleta permanece onde ele tem jogado, como o Samuel diz, né, passou por essas mudanças, mas agora com o Vojvoda tem jogado. E o Cruzeiro, para um atleta que chegou aqui mediante a pré-contrato, você ainda consegue uma quantia financeira. Que o atleta seja feliz por lá e o Cruzeiro agora precisa aí de ficar só no aguardo que o Santos faça esse pagamento, né? Ficar vigilante para que esse dinheiro venha para o Cruzeiro, mas é uma movimentação, para mim, muito positiva para os dois lados, tanto para o atleta quanto para o Cruzeiro. Pensando no cenário em que o Cruzeiro está construindo para 2026, precisamos de jogadores que possam aumentar o nível do que aqui estão. E aí não encaixaria nesse perfil o Zé Ivaldo. Existe um respeito muito grande do Zé Ivaldo com a instituição, isso a gente não pode negar. Foi um atleta que representou bem as cores do Cruzeiro. Mas como o Pedro disse, né, é um cenário bom para a instituição, bom para o atleta também. Reconquistou também o seu espaço dentro do Santos, né? Ficou um tempinho aí encostado, mas agora voltou a ajudar o Santos, né, a estar nessa reta final de competitividade.
A gente segue torcendo para que ele seja feliz lá no Santos, mas acho que para o nível mesmo que o Cruzeiro está construindo e precisa para 2026, ele era um atleta que talvez não encaixaria nesse perfil. E aí trazer, né, voltar com um atleta para que ele possa ser um atleta talvez aí não aproveitado, não é interessante, né? O Cruzeiro precisa encontrar os melhores caminhos, e acho que esse é o melhor caminho para o Santos. Que bom que o Cruzeiro lá atrás, né, conseguiu ter esse olhar, conseguiu imaginar que isso era possível de acontecer, e aos poucos também a gente vai vendo alguns atletas cumprindo a sua missão, né? Acho que ciclos, o futebol tem um pouco disso, né? É um ciclo de chegada, é um ciclo também de história dentro do clube, mas é um ciclo também que está sendo encerrado aí com o Zé Ivaldo. Desejar para ele muito boa sorte lá no Santos, que ele seja feliz por lá. Eu até penso que para o ano que vem o Cruzeiro precisa de ir ao mercado para trazer um zagueiro, mas não do perfil do Zé Ivaldo, né? E aí, quando eu falo de perfil, não falo só da questão técnica, mas também entrando no ponto físico, até mesmo de idade, né? O Zé Ivaldo já não é nenhum jovem mais, já tem seus 28 anos, o que faz com que essa venda seja ainda mais positiva para o Cruzeiro, né? Conseguiu dinheiro em um jogador que não tem tanto mais valor de mercado, mas que de alguma forma conseguiu mostrar sua utilidade ao Santos dentro do que o Santos necessita hoje em dia. O Zé Ivaldo foi muito útil ao Cruzeiro, muito importante ao Cruzeiro naquela disputa da Série B de 2022, retornou em 2024, mas até mesmo no próprio ano de 2024, principalmente a partir do segundo semestre, já é um cara que mostra dificuldade para corresponder dentro do que o Cruzeiro estava sendo exigido, né? E aí, pensando em um ano de 2026, que o Cruzeiro já tem um elenco superior em relação a 2024 e ainda vai ter uma Copa Libertadores pela frente, definitivamente o Zé Ivaldo não é o cara certo para, pelo menos, compor o elenco do Cruzeiro. Fabrício Bruno e Vidalba estão muito à frente, os dois zagueiros reservas são mais jovens e melhores do que o Zé Ivaldo, o Jonathan Jesus e o João Marcelo, então, no geral, não tem o que se contestar. Que bom que vai entrar aí uma grana no caixa do Cruzeiro, que é sempre importante, e boa sorte ao Zé Ivaldo na sequência da carreira dele. Infelizmente, eu acho que não terminou a trajetória dele no Cruzeiro como poderia ter terminado. Algumas polêmicas extracampo, principalmente por conta de falas, mas no geral, dá para se dizer que foi uma boa passagem, principalmente por conta de 2022. E, Samuca, o pessoal tá perguntando aqui também sobre o Lautaro, né? Qual que é a situação do Lautaro aí no Santos? Fica por lá? Será que o Santos vai gostar do desempenho dele? Eu tenho até que ver como que o Lautaro foi, se era obrigação de compra ou opção de compra. Ele eu já acho bem difícil, né? Tem que mudar bem o cenário. Mas ele foi emprestado até a metade do ano que vem, pelo menos, né? Então, deixa eu ver aqui o que nós noticiamos na época. Para não falar besteira. Eu acho que era opção de compra, né? Mas eu vou ver aqui. Mas eu sei que ele tá até a metade do ano que vem, viu, Arthur? Sim, acho difícil. O Santos pagou 500 mil na época pelo empréstimo. Eu acho que vai ficar só nisso. A galera pode ficar tranquila, então, porque tá todo mundo aí preocupado com essa situação do Lautaro, vai e volta, qual que é o momento. Não, tranquilo como? Não, tranquilo que até o meio do ano que vem você ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte, muita coisa a ser decidida, né? Sim, sim. Aí sim, aí sim.